800 milhões de pessoas estarão desempregadas até 2030. Essa perspectiva tem deixado muitas pessoas preocupadas em relação ao impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. No entanto, eu não estou tão preocupado, pois sou otimista e sempre mantenho uma postura positiva. Embora a inteligência artificial possa afetar o mercado de trabalho, algumas empresas estão exagerando ao fazer alertas dramáticos sobre máquinas substituindo os seres humanos. Há um sério risco de desemprego em massa, devido à automação de trabalhos, e à possível perda de controle da civilização humana. Hoje, vamos explorar as 10 profissões que serão eliminadas pela inteligência artificial. Prepare-se, pois vamos descobrir quais profissões estarão à beira da extinção. Número 10. Designers gráfico. Os designers gráficos estão enfrentando mudanças significativas, devido aos rápidos avanços da inteligência artificial. O surgimento de ferramentas de design poderosas, impulsionadas por inteligência artificial, está revolucionando o processo de criação. Esses aplicativos de software de última geração são capazes de gerar designs de alta qualidade em questão de segundos. Eles são equipados com algoritmos sofisticados, que analisam tendências, estilos, e até mesmo as preferências do usuário para criar gráficos visualmente impressionantes e únicos. À medida que a inteligência artificial se torna mais adaptada, compreendendo estéticas e interpretando briefings criativos, a necessidade de intervenção humana no processo de design está diminuindo. Os designers podem se encontrar competindo com máquinas capazes de produzir designs chamativos em uma velocidade incrível, deixando pouco espaço para erros e exigindo revisões mínimas. Isso levanta uma questão: a criatividade humana pode realmente resistir ao implacável avanço das ferramentas de design, impulsionadas pela inteligência artificial? Embora as habilidades humanas e a capacidade de pensar fora da caixa sejam valorizadas, é inegável que as ferramentas de inteligência artificial estão se tornando cada vez mais poderosas e eficientes na geração de designs. Os designers precisarão se adaptar, encontrando formas de colaboração com a inteligência artificial e aproveitando seu potencial para aprimorar e acelerar seu trabalho criativo. A fusão entre a criatividade humana e as capacidades da inteligência artificial pode resultar em soluções inovadoras e impactantes no campo do design gráfico. Número 9. Tradutores e intérpretes. Os tradutores e intérpretes estão enfrentando transformações significativas, devido ao avanço de soluções como o ChatGPT e outros softwares avançados de processamento de linguagem. Essas ferramentas de tradução estão revolucionando a indústria, fornecendo traduções altamente precisas em tempo real impulsionadas pela inteligência artificial. Essas ferramentas utilizam o poder da aprendizagem de máquina e redes neurais para compreender o contexto, os idiomas e as nuances culturais, que antes eram exclusivas dos tradutores humanos. Isso possibilita uma comunicação perfeita entre diferentes idiomas, derrubando barreiras linguísticas como nunca antes. À medida que essas tecnologias continuam a melhorar, os tradutores e intérpretes humanos podem ver suas habilidades se tornando menos relevantes. Embora sempre haja espaço para a expertise humana, em traduções altamente especializadas ou sensíveis, a demanda por serviços de tradução geral provavelmente diminuirá, à medida que os tradutores se adaptam, para se manterem relevantes em um mundo em que a IA é capaz de se comunicar facilmente em qualquer idioma. O futuro dessa indústria está em jogo, enquanto testemunhamos essa revolução linguística se desenrolar. Os tradutores e intérpretes precisarão encontrar formas de agregar valor, além da simples tradução, como oferecer serviços de consultoria cultural, adaptação criativa e traduções especializadas em áreas específicas. A colaboração entre a inteligência artificial e os profissionais humanos pode ser a chave para o sucesso nesse campo, em constante evolução. Número 8. Fábricas e manufatura. Na era em que precisão, velocidade e eficiência são fundamentais, os empregos na área de manufatura e montagem estão passando por transformações significativas.
Os robôs impulsionados pela IA estão assumindo o centro do palco, no chão de fábrica. Essas máquinas inteligentes são equipadas com sensores avançados, visão computacional e capacidades de aprendizado de máquina, permitindo que executem tarefas complexas com intervenção humana mínima. Desde as fábricas automotivas até as indústrias eletrônicas, os robôs impulsionados pela IA estão substituindo rapidamente trabalhadores humanos. Essas máquinas podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fadiga, garantindo uma produção consistente e reduzindo a probabilidade de erros. Além disso, a implementação de inteligência artificial na manutenção preventiva e no gerenciamento de estoque está otimizando os processos de produção, como nunca antes. Essa revolução que promete aumentar a produtividade e reduzir custos, o fator humano não pode ser ignorado. Milhões de trabalhadores no setor de manufatura podem ser deslocados e enfrentar um futuro incerto, à medida que suas habilidades se tornam obsoletas. O desafio está em encontrar novas oportunidades para esses trabalhadores, em uma sociedade cada vez mais automatizada. É importante investir em programas de requalificação e reconversão profissional, para garantir que esses trabalhadores possam encontrar novos papéis e oportunidades em outros setores, ou adaptar suas habilidades para trabalhos complementares. O equilíbrio entre os benefícios da automação e a proteção dos meios de subsistência dos trabalhadores é fundamental para construir uma sociedade justa e inclusiva. Número 7. Processamento de dados. Na era em que os dados são considerados o novo petróleo, as empresas estão utilizando algoritmos avançados de IA para realizar o processamento, análise e extração de informações valiosas de grandes conjuntos de dados, em velocidades sem precedentes. Algoritmos de aprendizado de máquina e tecnologias de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, possibilitaram a digitalização precisa de textos escritos à mão ou impressos, automatizando tarefas que antes exigiam trabalho manual humano. Ferramentas de análise de dados, impulsionadas pela inteligência artificial, são capazes de percorrer conjuntos massivos de dados, identificando padrões e tendências que levariam muito mais tempo para serem descobertos por analistas humanos. Embora esses avanços proporcionem maior eficiência e precisão na tomada de decisões baseada em dados, também surgem preocupações sobre o futuro dos profissionais de entrada e processamento de dados. Conforme a inteligência artificial continua a evoluir, esses empregos podem se tornar redundantes, deixando aqueles que dependem deles, em busca de novas maneiras de adaptar suas habilidades e permanecerem competitivos em um mercado de trabalho em rápida mudança. O desafio que se apresenta é garantir que esses trabalhadores possam fazer a transição para novas funções, que aproveitem sua experiência e que possam aproveitar o poder da inteligência artificial como uma ferramenta complementar em seu trabalho. É fundamental investir em programas de capacitação e desenvolvimento profissional, para garantir que esses trabalhadores estejam preparados para as demandas do futuro e possam encontrar novas oportunidades em um ambiente cada vez mais orientado por dados. Número 6. A contabilidade básica e as tarefas relacionadas ao controle financeiro estão passando por uma automação cada vez maior. Ferramentas e softwares impulsionados pela inteligência artificial estão surgindo, permitindo que algoritmos de aprendizado de máquina analisem grandes volumes de dados financeiros, identifiquem discrepâncias e até mesmo prevejam tendências futuras, com uma precisão impressionante. Isso não apenas agiliza a gestão financeira das empresas, mas também reduz o risco de erros humanos em cálculos complexos. Como resultado, o papel dos contadores básicos e escriturários está passando por mudanças rápidas. Embora sua experiência continue sendo valiosa, eles agora precisam adotar ferramentas impulsionadas pela inteligência artificial para se manterem relevantes em sua profissão. Isso pode envolver a aprendizagem de novas habilidades, como análise de dados ou tecnologia financeira, a fim de complementar o trabalho automatizado realizado pelas ferramentas.
É importante que esses profissionais abracem as mudanças e se capacitem para utilizar as tecnologias emergentes a seu favor, aproveitando-as como aliadas na execução de suas atividades e fornecendo insights valiosos, com base em sua experiência e conhecimento. A combinação da expertise humana com as capacidades da IA pode resultar em um desempenho ainda mais eficiente e preciso na área contábil. Número 5. Atendimento ao cliente. À medida que as empresas buscam oferecer experiências eficientes e personalizadas, estão utilizando chatbots e assistentes virtuais impulsionados pela inteligência artificial no atendimento ao cliente e suporte. Esses sistemas inteligentes são capazes de compreender a linguagem natural, analisar dados do cliente e fornecer soluções instantâneas para problemas comuns. Ao resolver problemas de forma rápida e precisa, o suporte ao cliente impulsionado pela IA está elevando o padrão de qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais. Essa adoção de IA também traz preocupações em relação ao futuro dos agentes humanos de atendimento ao cliente. Conforme a inteligência artificial se torna mais habilidosa em lidar com consultas complexas e até mesmo em enfatizar as emoções dos clientes, a demanda por agentes humanos pode diminuir. Essa mudança potencial pode deixar muitos representantes de suporte em busca de novos caminhos profissionais ou de maneiras de adaptar suas habilidades em um mundo impulsionado pela inteligência artificial. É importante que os agentes de atendimento ao cliente reconheçam a evolução tecnológica e busquem se adaptar a esse cenário em constante mudança. Em vez de ver a IA como uma ameaça, eles podem encontrar maneiras de complementar as capacidades dos sistemas inteligentes, aproveitando sua experiência e habilidades interpessoais para lidar com as consultas mais complexas e oferecer um atendimento personalizado que vai além das capacidades dos chatbots. Além disso, investir em habilidades adicionais, como o desenvolvimento de relacionamentos com os clientes e a resolução de problemas complexos, pode ajudar os agentes humanos a se manterem relevantes e a se destacarem em um ambiente impulsionado pela inteligência artificial. Número 4. Revisores de texto e editores na era da inteligência artificial. Com os avanços dos algoritmos de processamento de linguagem, agora existem ferramentas impulsionadas por IA que podem detectar erros gramaticais e de sintaxe, sugerir melhorias de estilo e até mesmo aprimorar a legibilidade de um texto em tempo real. Esses softwares de ponta vão além dos simples corretores ortográficos, sendo capazes de analisar estruturas complexas de frases, entender o contexto e se adaptar a diferentes estilos de escrita. Isso significa que a IA agora pode desempenhar muitas das tarefas tradicionalmente realizadas por revisores de texto e editores. O desafio para os profissionais dessa área é abraçar as ferramentas impulsionadas por IA e usá-las para aprimorar suas próprias habilidades de edição. Ao combinar a precisão da IA com a intuição e a criatividade dos editores humanos, a indústria pode evoluir para atender às demandas de um cenário digital em constante mudança. A tendência atual é encontrar um equilíbrio entre a automação proporcionada pela IA e o toque humano necessário para garantir uma edição refinada e personalizada. Os revisores de texto e editores devem aproveitar as vantagens oferecidas pela IA para aumentar sua eficiência e produtividade, ao mesmo tempo em que se concentram em aspectos exclusivamente humanos, como a capacidade de compreender nuances sutis, adaptar-se a diferentes estilos de escrita e fornecer insights criativos. Número 3. Analistas de pesquisa de mercado. Os analistas de pesquisa de mercado, na era da inteligência artificial, estão enfrentando a transformação impulsionada pela inteligência artificial em sua indústria. Agora, as ferramentas de análise de dados impulsionadas por inteligência artificial são capazes de coletar e processar grandes quantidades de informações de várias fontes, como mídias sociais, avaliações de clientes e comportamento online. Essas ferramentas podem identificar rapidamente padrões, tendências e preferências do consumidor, fornecendo informações valiosas às empresas para orientar suas estratégias de marketing. À medida que a IA se torna mais proficiente na interpretação de dados complexos, a demanda por analistas de pesquisa de mercado tradicionais pode diminuir. Para se manterem relevantes, os analistas precisam adaptar suas habilidades para aproveitar todo o potencial da análise de dados, impulsionada pela IA, e manter uma vantagem competitiva em um mundo cada vez mais orientado por dados.
Isso implica em desenvolver uma compreensão profunda das ferramentas de análise de dados impulsionadas pela inteligência artificial, aprender a interpretar os resultados e extrair insights significativos. Além disso, os analistas de pesquisa de mercado podem se concentrar em áreas onde a expertise humana ainda é inigualável, como a capacidade de formular perguntas de pesquisa relevantes, interpretar contextos específicos e aplicar conhecimentos sobre o mercado e o comportamento do consumidor. Ao combinar o poder da IA com as habilidades analíticas humanas, os analistas de pesquisa de mercado podem se posicionar como parceiros estratégicos essenciais, fornecendo insights valiosos que impulsionam o crescimento e o sucesso das empresas em um ambiente cada vez mais baseado em dados. Número 2. Área jurídica. Transformação na área jurídica, o papel dos assistentes jurídicos. Na área jurídica, os assistentes jurídicos estão lidando com o surgimento da inteligência artificial na indústria legal. Algoritmos avançados impulsionados por inteligência artificial agora são capazes de realizar tarefas, como revisar contratos, pesquisar jurisprudência e até mesmo prever resultados de casos. Essas ferramentas oferecem considerável economia de tempo e custo, agilizando o processo jurídico e potencialmente substituindo funções tradicionais de suporte jurídico. Para se adaptarem a essa nova realidade, os assistentes jurídicos devem abraçar a tecnologia de inteligência artificial e concentrar-se no desenvolvimento de habilidades especializadas que complementem as ferramentas impulsionadas por inteligência artificial. Isso pode envolver aprimorar a expertise em áreas legais específicas, como direito empresarial, propriedade intelectual ou direito ambiental, por exemplo. Além disso, é importante cultivar habilidades interpessoais, como negociação e relacionamento com clientes, que permanecem exclusivamente humanas e são essenciais para o exercício da profissão jurídica. Embora as ferramentas impulsionadas por IA possam desempenhar um papel significativo na automatização de tarefas rotineiras e na análise de grandes volumes de dados legais, é fundamental reconhecer que a expertise humana e a interpretação jurídica ainda são necessárias. Os assistentes jurídicos devem se posicionar como parceiros estratégicos, combinando o poder da tecnologia com sua compreensão especializada do direito e a capacidade de tomar decisões baseadas em contexto e ética. Ao adotar a tecnologia de IA de forma inteligente e aproveitar seus benefícios, os assistentes jurídicos podem otimizar suas funções e se destacar na prestação de serviços jurídicos de qualidade. A combinação do conhecimento jurídico especializado com as ferramentas impulsionadas por IA cria uma sinergia poderosa que impulsiona a eficiência, a precisão e a inovação na área jurídica. Número 1. Gestores e analistas financeiros. Transformação na área financeira, desafios para analistas e gestores. Os analistas e gestores financeiros estão enfrentando a crescente presença da inteligência artificial neste setor. Robôs consultores, de alto desempenho, estão fornecendo conselhos personalizados de investimento, enquanto algoritmos inteligentes são capazes de analisar regulamentações fiscais e preparar declarações de imposto com notável precisão. À medida que a IA continua a revolucionar o setor de serviços financeiros, os planejadores financeiros e analistas de impostos humanos devem encontrar maneiras de se diferenciar. Para se destacarem nesse cenário, os profissionais financeiros podem optar por oferecer serviços especializados, como planejamento financeiro para aposentadoria, gestão de portfólio, com foco em sustentabilidade, ou consultoria financeira para pequenas empresas. Além disso, a construção de relacionamentos sólidos com os clientes e o fornecimento de um atendimento personalizado são elementos-chave para agregar valor e estabelecer confiança. Outra abordagem é adotar uma estratégia híbrida, combinando a eficiência da inteligência artificial com a expertise humana. Os profissionais financeiros podem utilizar as ferramentas e análises oferecidas pela IA para otimizar processos, automatizar tarefas rotineiras e obter insights mais rápidos. Ao mesmo tempo, podem se concentrar em aspectos mais complexos e estratégicos, como a interpretação dos dados, a identificação de oportunidades de investimento e a avaliação de riscos. No entanto, o desafio consiste em encontrar um equilíbrio entre aproveitar as capacidades da IA e manter o toque humano valorizado. Afinal, a confiança e a compreensão das necessidades individuais dos clientes ainda são aspectos fundamentais no campo financeiro.
A IA pode ser uma aliada poderosa, mas não pode substituir completamente o discernimento e o julgamento humano. É importante que as indústrias financeiras evoluam e se adaptem ao surgimento da IA, caso contrário, correm o risco de se tornarem obsoletas em um mundo em rápida mudança. Ao abraçar a inovação, desenvolver habilidades complementares à IA e focar na excelência do atendimento ao cliente, os profissionais financeiros podem se posicionar de forma estratégica e aproveitar as oportunidades que surgem nesse novo cenário tecnológico. Bônus: os nerds também choram. Os desafios enfrentados pelos desenvolvedores de software júnior estão se tornando mais evidentes à medida que a inteligência artificial avança. Com o surgimento de ferramentas impulsionadas por inteligência artificial, como o chatbot GPT e outras soluções de software que operam em texto em vez de código puro, o cenário do desenvolvimento de software está passando por uma rápida evolução. Essas ferramentas inovadoras são capazes de compreender linguagem natural, gerar trechos de código e até mesmo sugerir melhorias em bases de código existentes. À medida que os algoritmos de IA continuam a se desenvolver, eles se tornam cada vez mais habilidosos em lidar com tarefas complexas de programação que anteriormente eram exclusivas dos desenvolvedores humanos. Nesse contexto, os desenvolvedores de software júnior enfrentam o desafio de se manterem relevantes em um campo em que as ferramentas impulsionadas por inteligência artificial podem potencialmente superar suas habilidades. Para prosperar nesse ambiente, em constante mudança, os desenvolvedores precisam se concentrar em cultivar especializações. Isso pode envolver dominar linguagens de programação de nicho, compreender algoritmos avançados e ter habilidades para trabalhar em projetos complexos de grande escala. Além disso, os desenvolvedores júnior podem buscar oportunidades para aprimorar suas habilidades em áreas que complementam a IA, como o desenvolvimento de interfaces de usuário, arquitetura de software, segurança cibernética ou engenharia de dados. Ao adquirir conhecimentos e experiências que vão além do escopo atual das ferramentas de IA, os desenvolvedores podem se posicionar como profissionais valiosos e se adaptar às demandas em constante evolução da indústria de software. Em suma, embora a inteligência artificial traga transformações significativas para o desenvolvimento de software, os desenvolvedores júnior podem encontrar maneiras de se destacar e se manter relevantes. Por meio de especialização, aprendizado contínuo e aquisição de habilidades complementares, podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo avanço da IA e garantir um futuro promissor em um campo em constante mudança. Mas não há motivo para pânico. À medida que exploramos as indústrias que podem ser impactadas pela inteligência artificial, é importante lembrar que o surgimento da IA não significa o fim da criatividade e inovação humana. Pelo contrário, é uma oportunidade para nos adaptarmos, crescermos e prosperarmos ao lado desses avanços tecnológicos revolucionários. Abraçar essas mudanças, investir na aprendizagem de novas habilidades e encontrar maneiras de aproveitar o potencial da inteligência artificial para impulsionar a carreira são essenciais. Podemos aproveitar as oportunidades proporcionadas pela IA para complementar e potencializar nossa própria criatividade e inovação, em vez de ver a tecnologia como uma ameaça. Se você quer conhecer mais sobre esse tema, vou deixar a lista dos livros citados aqui na descrição, e na tela final deixarei mais 2 vídeos com temas relacionados. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, e queria agradecer também aos novos inscritos. Muito obrigado a todos. Deixe seu comentário, gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre o assunto. E até o próximo vídeo, tchau.